os números, eles também foram muito mal usados, né, antigamente, pela gestão tradicional. Foram mal usados muito porque as pessoas tinham realmente um mindset voltado aí para, sei lá, para a indústria de larga escala, manufatura e tal. A gente tinha um outro modelo de gestão na cabeça e as pessoas só foram conduzindo o modelo que elas conheciam, né? Então, era muito comum a gente medir, extrair números da quantidade de horas que as pessoas trabalhavam, tentar medir performance individual, quantos bugs uma pessoa gera. E aí uma das que a gente comenta lá no desenho, com ênfase, é a recomendação da gente nunca medir pessoas, né? Medir sempre o sistema, né? Como é que você vê isso aí? Concordo plenamente, assim, eu acho que quando, por exemplo, nós estamos trazendo essas métricas para melhorar o processo e não para, né, medir pessoas. Colocando um ponto também, Alisson, as pessoas elas acabavam usando essas métricas aí no histórico de gestão, esquecendo de uma diferença que eu gosto de falar bastante também, que é de esforço e de duração. Então as pessoas elas acabavam indo muito naquela coisa assim, ok, para quando chegava alguém e falava assim, quantas horas você vai gastar para desenvolver essa determinada feature, né? E aí você falava para o gestor assim, poxa, eu vou levar 5 horas. O que, que ele fazia automaticamente? Ia lá no cronograma, colocava 5 horas para fazer atividade tal. Só que ele esquecia de avaliar a duração total da atividade, porque não necessariamente a duração era igual ao esforço que eu gastava codificando. Existia o processo de teste, existia o processo, né, a etapa de teste, a etapa de publicação, a etapa de validação com o cliente, a etapa e que acabava estendendo, por exemplo, a duração dessa atividade. Então, essa característica de achar que esforço e duração são a mesma coisa, e isso vem um pouco dessa gestão um pouco mais tradicional, assim, eu acho que também é uma característica que, quando a gente começa a usar essas métricas dentro de fluxos de trabalho, elas acabam ficando um pouco mais eu digo assim, isso é relacionado ao processo, isso não tem nada a ver com as pessoas, ainda mais quando nós temos o interesse de criar um sistema robusto que não tenha aquela dependência tão grande de uma pessoa para pegar um determinado item e levar aquele item do começo ao fim, né? Então eu não estou interessado em criar heróis, que eu acho que é uma outra característica também, que esse tipo de métrica ele tenta tirar, porque aí quando a gente fala, poxa, nós queremos que todos tenham a capacidade aqui de conseguir pegar uma demanda e fazer com que ela atravesse todo o fluxo, independente da habilidade, né, ou do nível de senioridade. Então, aí começam as coisas a fazer muito sentido. Uma outra coisa que eu gosto, que você comenta muito e a gente discute muito lá dentro da plataforma Tech, é que essas métricas, de alguma forma, elas estão muito relacionadas ao dizer sobre o orientar o time à missão, e não necessariamente ficar orientando o time para aquela coisa do tipo, eu estou aqui pegando a minha demanda e estou passando ela para frente e não estou ligando, né? Quando a gente começa a discutir do tipo assim, puxa, o lead time de um item que está dentro do processo, ele está crescendo, o time todo foca na missão de conseguir fazer com que aquele item ele passe o mais rápido possível para os próximos estágios e seja entregue, porque a missão é entregar uma determinada feature. Então a métrica ela acaba sendo utilizada como também uma questão de, poxa, como está a saúde do nosso processo, qual tem sido a nossa capacidade de entregar as missões que passam por dentro do nosso fluxo de trabalho, assim. Então, elas, para mim, elas têm um caráter de relacionar a como podemos fazer as coisas melhores, sermos eficientes a nível de processo, não necessariamente do quanto a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C, ela consegue entregar demandas. Então, acho que essa tem sido, pelo menos, o que eu tenho levado para dentro dos times. Vamos melhorar o nosso processo de trabalho e não necessariamente ficar criando silos de conhecimento e silos que só acabam gerando dependências e coisas que não são muito saudáveis.